Olá, sejam bem-vindos ao canal Professor Robson Pereira. Estamos com o nosso primeiro vídeo em execução, então é um prazer tê-los aqui. Na verdade, eu fiz um vídeo de apresentação do canal, convido todos a assisti-lo, contando um pouco da ideia desse canal, quais são os objetivos, o que eu pretendo agregar, né, com esse canal voltado especialmente para contabilidade e finanças. Então, desde já agradeço pela atenção. Desejo aí que tenhamos um excelente conteúdo, né, da chamada denominada aula zero aí de débitos e créditos. Ah, e essa gravação é uma gravação bem especial para mim, porque quando eu comecei umas gravações, digamos, voluntárias e amadoras aqui no canal, foi o primeiro conteúdo realmente de minha autoria, né? Então, eu comecei gravando algumas resoluções de exercícios de livros, né? Ou seja, conteúdo que, apesar da resolução ser minha, né, do estilo ser meu, o material bruto não era, né? Então, agora, quando eu criei a aula zero, comecei a compartilhar com os alunos, era algo que eu me sentia muito à vontade e muito feliz por ser um material que, apesar de partir do CPC 00 como premissa, né, foi completamente imaginado e desenhado por mim mesmo. Sendo assim, espero que vocês aproveitem aí ao máximo o conteúdo, tá bom, pessoal? E não deixem, né, de se inscrever, de compartilhar, de curtir, tudo isso é muito importante. E caso vocês tenham ideias de outros vídeos, de outros tópicos, fiquem à vontade também para colocar aqui embaixo nos comentários. Dito isso, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Tá. Ok, pessoal. Então, aula zero de débitos e créditos, e aí eu coloquei versão 2.0, porque quem já foi meu aluno sabe que tinha uma versão aí, né? Uma versão que era a chamada versão a versão não listada, né? Então, eu compartilhava apenas com alguns alunos, algumas pessoas que tiveram interação comigo. Era algo bem amador, né? Foi feito com muito carinho, né? Com muito cuidado, e eu espero, né, ter melhorado ainda mais isso, que continua sendo amador, né? Mas é necessário começar para que depois vamos nos aperfeiçoando aí com o passar das aulas. Desse modo, o que eu trouxe aqui para vocês? Ah, Qual é a referência dessa nossa discussão? A nossa referência é exatamente o CPC 00. E aí é importante deixar claro que o CPC 00, né, a estrutura conceitual para o relatório financeiro, é uma norma. O que é uma norma, né? É algo, é um documento objetivo, né, que diz como uma organização, um indivíduo, uma entidade precisa fazer algo, precisa emitir, precisa se posicionar. Ou seja, quando nós temos as normas de contabilidade, são documentos objetivos que regulam a contabilidade das organizações. Então, isso não significa que a norma resume tudo que a contabilidade do planeta, que a norma é uma teoria, tá bom? Inclusive, eu vou recomendar depois vocês livros de teoria. O importante é que vocês tenham em mente que a norma é um recorte, tá? E é claro, amparada na teoria, senão ela despenca, não sobrevive, mas é um recorte muito objetivo de diversas situações financeiras, e isso é importante que vocês tenham em mente, tá? E aí nós temos, antes de entrar essa aula zero, né, eu chamo de aula zero de razonetes, ou aula zero de débitos e créditos, né? O débito e crédito, pessoal, é uma mecânica contábil, é uma convenção contábil. Ou seja, ela parte aqui do pressuposto, né, que os estudantes têm um domínio do que são os ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas, despesas. Ou seja, se os alunos não compreendem o que são esses elementos, nada disso faz sentido, tá bom? Dessa forma, vamos começar pela definição do que são os ativos, ok? Então, a primeira parte dessa aula zero é exatamente reaquecer com esses conceitos, e até eu digo para vocês, nós não vamos ver nada do zero aqui.
né? É simplesmente um aquecimento para os nossos razonetes. Então, se você tem qualquer dificuldade, volte, nós vamos ter aí outros conteúdos de ativo, de passivo, de patrimônio líquido mais detalhado, tá? Mas não é o objetivo dessa chamada aula zero. A aula zero é para quem já teve esses conceitos, ativo, passivo, receita, despesa, patrimônio líquido, tá? E agora está começando a operacionalizar as coisas, ou seja, débitos e créditos em consequência desses conceitos. Então, eu sempre reforço com os alunos, se você não sabe ainda o que que é ativo, o que que é passivo, para tudo e não comece os débitos e créditos antes disso, senão você vai, com certeza, você vai criar uma certa confusão aí dos diversos conceitos, né? Porque você ainda não internalizou eles. Ok. Dito isso, o que que são os ativos, né? O que que é um ativo contábil? De acordo com o CPC 00, né, que está relacionado à estrutura conceitual internacional, né? Então, lembrando que no Brasil nós adotamos as normas internacionais de contabilidade e todos esses elementos que estão, né, no nosso pronunciamento técnico, estrutura conceitual, né, vulgo CPC 00, ele tem uma relação, né, uma correlação com a norma internacional, né, o framework do IASB, International Accounting Standard Board, né? Ou seja, se você é aluno de contabilidade, ou se você está aprendendo contabilidade, veja que legal falar que você já está aprendendo algo num padrão internacional. Dito isso, todos os conceitos estão atrelados às normas internacionais. Primeiramente, o que que é ativo? Então, a norma, né, menciona aí o recurso econômico presente. Então, inicialmente vai parecer um tanto quanto grego, tá, pessoal? Principalmente para quem não teve nenhum contato com a norma, tá bom? Mas nós estamos pensando em um recurso econômico que é controlado pela entidade, né? É um recurso econômico presente, controlado pela entidade, como resultado de eventos passados. E o que que é recurso econômico? É um direito que tem potencial de produzir benefícios econômicos. Nossa, parece grego, parece outra língua. Vamos traduzir isso aqui? O que nós estamos falando quando eu tenho um recurso que eu controlo, que está relacionado com o passado, e esse recurso me rende benefícios? Então, eu posso estar falando do caixa da empresa. Não é um recurso. Não sou eu que o controlo enquanto empresa, né? Esse dinheiro não aconteceu de alguma coisa passada, o sócio que botou dinheiro, a empresa que vendeu, recebeu um adiantamento de um cliente, e não é direito da empresa utilizá-lo, a empresa não vai utilizá-lo em funções de benefícios econômicos, ou seja, caixa da empresa é um ativo. Outro item, os estoques, né? Imagine, né, que a empresa é esse mercadinho, ela não comprou todos aqueles itens, né? Aqueles estoques não estão nas suas prateleiras, ela pode ter comprado à vista, a prazo, mas é dela. Então, ela não controla, não é de um evento passado, não é um recurso que ela faz o que ela quiser, ela pode vender, ela pode dar para os funcionários, ela pode colocar um preço alto, ela pode colocar um preço baixo, porque ela controla esses itens. Outro exemplo de ativo. E, por fim, pensem nos equipamentos, nas máquinas, nos sistemas, né? Até mesmo pensando no exemplo do mercadinho, um supermercado não precisa ter lá o seu sistema, não precisa ter os seus computadores. Quando você faz as suas compras lá, você vai, passa no caixa, registra lá a caixa registra cada item, dá o total lá da sua compra, você paga lá no cartão de crédito, no dinheiro. Quando esses produtos chegam no mercado, são todos catalogados também, todos dão entrada no sistema do supermercado. Ou seja, esses computadores, o mercado controla, foram adquiridos, são de eventos passados, né? E geram benefícios porque estão ali ajudando nas operações daquela entidade, ok? Conceito de ativos, passamos. Passivos. O que são os passivos, pessoal? Uma obrigação presente que a entidade tem de transferir um recurso e, novamente, um recurso relacionado, né, um recurso econômico relacionado a eventos passados. Então, vejam, né, que o passivo tem uma característica de reivindicação, tá? Então, olhem que interessante, né? Se nós temos, por um lado, o ativo que estava lá como recurso econômico, no slide anterior,
o passivo ele tem uma característica de reivindicação. Ou seja, eu tenho uma obrigação, eu tenho uma dívida, eu tenho que transferir algo para alguém, porque no passado, pode ser o passado ontem, passado 1 ano atrás, 10 anos atrás, né, eu tive alguma relação ali de obrigação, de dívida, de necessidade de transferência, tá, com uma pessoa física, com CNPJ, com uma entidade, o que for. Beleza. Mas e aí, o que que nós temos de exemplo? Vamos pensar naquele nosso mercadinho? O mercadinho, ele tem lá o seu galpão, que muitas vezes pode ser lá a sua estrutura, o seu depósito, ou até mesmo a sua sede administrativa, pode estar no imóvel alugado, que todo final do mês a empresa tem que pagar ali o respectivo aluguel. Ou seja, a cada mês que a empresa utiliza aquele galpão, utiliza aquele espaço, ela tem uma nova obrigação presente, né, de transferir um recurso como resultado de eventos passados, porque ela usou, né? Ela não pode desusar, eu vou voltar no tempo e vou deixar de usar. Não, já era, é uma obrigação presente, porque o tempo passou, ela utilizou aquele imóvel e ela precisa quitar com essa obrigação. Inclusive, quem é meu aluno, eu sempre dou o exemplo do Chaves do seu Barriga, né? Cobrando aluguel do seu Madruga. Por quê? Passou-se o tempo, inclusive tempo demais, né? 14 meses de aluguel, e existe uma obrigação. Então, o que que o seu Madruga tem com relação ao seu Barriga? Um passivo. Ele tem uma obrigação presente de transferir recurso como resultados de eventos passados. Se a gente for, e essa contabilidade do seu Madruga, a contabilidade do seu Barriga é o quê? Ele tem um ativo, porque ele tem um direito a receber, né, seu Madruga, um benefício em virtude o quê? De eventos passados também. E esse benefício é o seu Barriga que tem um controle, né? Inclusive já teve episódios dele receber e de forma indireta por serviço de mecânica, de pintura, tudo mais, porque é ele que tem o controle daquele direito, aquele crédito a receber, e ele pode determinar, né? Pode negociar uma outra forma de recebimento. Então, nós temos aqui as contas, nós temos aqui os boletos, as faturas, né? Isso aqui até se assemelha um pouco da nossa vida, pessoal, né? Então, chega ali todo início de mês, vem o aluguel, vem a conta de luz, a conta de água, vem a conta de gás, vem escola das crianças, vem faculdade, vem uma série de coisas, né? São as nossas obrigações. E, por fim, aqui está uma figura simbolizando o pagamento dos funcionários, né? Então, os próprios funcionários, os colaboradores daquela companhia, trabalharam todo um mês, e o que que a empresa tem agora? Uma obrigação de transferir o recurso para aqueles colaboradores que fizeram parte ali das receitas da empresa, de todas as atividades da companhia, ok? Então, ativos, passamos, e agora passivos também. E o patrimônio líquido da entidade? O que ele é? Vejam que o CPC trata, né, o patrimônio líquido aqui também como uma participação residual, também como uma reivindicação, perdão, no patrimônio, em virtude de uma participação residual. Residual onde? Nos ativos da entidade, mas nos ativos de forma direta? Não. Após a dedução de todos os seus passivos. Então veja que interessante. Conformidade com as normas internacionais, o patrimônio líquido é o quê? Que os sócios têm direito na empresa, tá? Daqueles ativos daquela companhia, ou seja, o caixa, o estoque, as máquinas, mas de forma direta? Não. Depois que a empresa pagar todas as suas dívidas, quitar todas as suas obrigações, ou seja, o sócio ele não pode receber ele não pode ter ali os seus ativos antes dos colaboradores terem os seus direitos. Eles não podem ter os seus ativos antes de pagar os credores, de pagar os impostos, todas as obrigações da companhia, tá? E patrimônio líquido é só isso? Não, o CPC 00 dá outros detalhes, outras contas de interesse dos sócios. Então, lembrando, aqui é um aquecimento, um resumo, não é o objetivo da aula zero, né?
exaurir, né, abordar todos os elementos patrimoniais nos seus detalhes. E até coloquem aqui nos comentários se vocês têm interesse de debater algum tema específico e quem sabe nós não fazemos aí algum vídeo, bolamos alguns debates sobre tópicos mais específicos das contas patrimoniais, tá bom? Então, traduzindo aqui o patrimônio líquido, é o investidor, né? E a participação residual deste investidor aqui no negócio. Ou seja, quando nós falamos de resíduo, é ativo menos passivo. Por isso que muitas vezes se diz, né, que o patrimônio líquido é a diferença, é ativo menos passivo. Então, de um modo inicial, ok, isso faz sentido. Mas, conforme nós vamos avançando na contabilidade, a empresa vai tendo suas particularidades, vocês vão ver que o patrimônio líquido é um pouquinho mais complexo do que isso. Ok, pessoal? E as receitas, né? As receitas têm uma mesma definição conceitual que ganhos, tá? E aqui, receita, inicialmente, vai ser um tópico que vai ficar talvez um pouco confuso, antes de nós irmos para os débitos e créditos. E aí, depois, nos débitos e créditos, nos sazonetes, vocês vão entender que faz muito sentido essa definição do IASB. Por quê? Pensem no IASB, né? Atualmente, as normas internacionais são adotadas aí por mais de 140 jurisdições no planeta. Então, imagine tantos e tantos países que adotam as normas internacionais, o IASB se posicionar que receita é estritamente isso, despesa é estritamente isso. Pode acontecer de um determinado país já ter sua legislação, já ter o seu conceito de receita, de despesa. Então, isso aqui não vai dar certo, então não vou adotar essas normas internacionais, isso aí está confuso demais, isso aí está bem complicado, isso aqui não é a minha realidade. Então, o IASB foi muito cirúrgico no que é receita e no que é despesa, tá? Lembrando, nós estamos falando aqui da estrutura conceitual. Existem outros pronunciamentos que tratam aí de forma mais específica de cada um dos itens que nós estamos conversando. Então, receita é aquilo que aumenta o patrimônio líquido. E aí, essa frase anterior vai fazer mais sentido nos débitos e créditos, tá bom? Quando eu aumento ativo ou quando eu reduzo um passivo. Mas é importante entendermos também que esse aumento no patrimônio líquido, isso aqui que está acontecendo na empresa, não pode ser, vejam, exceto, tá bom? Contribuições dos detentores de direitos sobre o patrimônio. O que é isso? É o acionista, né? É o proprietário da empresa. Então, eu sempre brinco nas minhas aulas que a minha empresa é a Robson Education aqui, dando aula para vocês. Então, se eu coloco um dinheiro na conta da minha empresa, eu não posso falar que é receita, correto? Nós já vimos que eu posso falar que a minha conta corrente, a aplicação da minha empresa é um ativo, né? Porque sou eu que controlo, eu tenho benefícios, é de um evento passado. Então, é um ativo. Então, se eu coloco dinheiro nessa conta, propriamente colocando dinheiro, sem qualquer outra contrapartida, não é receita, porque sou eu que estou colocando dinheiro na companhia. Vocês vão ver que para despesa é a mesma coisa. Se eu retiro dinheiro, eu não posso falar que é uma despesa, só porque eu estou tirando dinheiro da conta da empresa, tá? Ou seja, eu estou falando de algo que está aumentando o patrimônio da empresa, e aí vocês vão ver depois por aumento no ativo, redução no passivo, uma coisa mais técnica, mas não tem nada a ver com o acionista, tá? Com o proprietário dessa empresa. E veja que a definição do CPC 00 é exatamente alterações em recursos econômicos, né? Reivindicações, tanto que a demonstração do resultado do exercício muitas vezes é chamada, né, da demonstração de desempenho da empresa. Quanto que ela teve de receita, quanto que ela teve de despesa. E por que eu coloquei e ganhos, pessoal? Porque a definição de ganho é exatamente igual ao de receita, só que os ganhos eles não são recorrentes, digamos assim. A receita é a operação da empresa. Então, eu tenho uma empresa que vende água. Então, essa é a minha receita. Agora, se eu tenho aqui um computadorzinho que está muito velhinho, eu resolvi vender para comprar outro, né? E aí, quando eu efetuo essa venda, eu tive um ganho, porque não é da minha natureza vender computadores, tá bom? Então, é essa segregação. Mas, quando eu vendo esse computador, eu estou aumentando o meu patrimônio, né? Eu posso estar com um aumento de um ativo, redução no meu passivo, e aí é a mesma classificação de receita de forma conceitual, tá bom? Agora, despesas.
E, obviamente, conversaremos também de perdas, lembrando que, mesma associação de receita, despesa é aquilo ali que está relacionado à minha operação, e a perda é o que acontece de forma eventual. Inclusive, um exemplo muito comum, já que nós brincamos do supermercado, é eventuais itens com problema de validade, itens que às vezes podem ser danificados no transporte, na prateleira, na exposição. Ou seja, não é uma despesa habitual, não faz parte lá do meu negócio toda hora ficar perdendo um determinado item. Ou seja, quando acontece de eu perder um ativo, que não faz parte da natureza, essa situação, eu estou falando de uma perda, tá? E não de uma despesa em si. Então, se receita aumenta patrimônio, despesa reduz o patrimônio líquido, tá? E, novamente, não pode ser do detentor de direito. Então, não é o detentor de direito tirando recurso da empresa. Não, é alguma coisa que acontece, que reduz ativo, que aumenta passivo, mas que no final das contas reduz o patrimônio líquido da empresa, tá? E quem quiser depois voltar aqui no reduz ativo, aumenta passivo, vocês vão ver que vai fazer muito sentido quando eu explicar, né? Eu vou explicar exatamente dessa forma aqui nos razonetes, tá bom? E aqui, lembrando que existem, né, o CPC 00, ele traz as características qualitativas. Ou seja, quando você lê o relatório de uma empresa, quando você busca as demonstrações financeiras de uma empresa, nós estamos falando de características qualitativas fundamentais que devem estar naquele relatório, relevância, dentro da relevância existe a materialidade, e também a representação fidedigna, tá bom? Por outro lado, nós temos características qualitativas também de melhoria dessa informação. E quais são essas características? Eu tenho a comparabilidade, eu tenho a capacidade de verificação, eu tenho a tempestividade e a compreensibilidade, tá? Mas não é objetivo dessa nossa aula zero tratar disso. Ah, nossa, professor, eu tenho muita dúvida, eu não entendo direito as características qualitativas. Gostaria né, de um vídeo sobre o tema? Então deixa aqui no comentário, nos comentários e aí, quem sabe, né, não surgem ideias de novos vídeos, de novos conteúdos aí sobre esses temas. E agora sim, já que nós debatemos, nós podemos nos aprofundar nos débitos e créditos aí. Os débitos e créditos que muitas vezes são atribuídos, né? Aí ao Frei Luca Pacioli, depende da pronúncia, existem as duas formas, né? Na sua Suma de Aritmética, então, Frei Luca Pacioli, profundo conhecedor de matemática, e ensinava os filhos, né? Dos mercadores na Itália. E profundo conhecedor de matemática, ensinava como, né, os filhos daqueles mercadores, né, daqueles, digamos, empresários, registrariam o patrimônio, como que eles fariam um processo de escrituração. Ele escreveu, dentro da sua Suma de Aritmética, um capítulo ali, versando sobre débitos e créditos, como realizar esse registro do patrimônio da sua empresa. E nisso, é claro, né, haviam já outros indícios, pesquisadores da contabilidade, ah, alguns que buscam, né, aí fontes com relação à história da contabilidade, historiadores da área remontam que os débitos e créditos existiam já em outras partes do mundo, havia outros relatos até mais antigos do que Luca Pacioli, mas registrado mesmo, documentado, de forma estruturada, e que conseguiu, né, alcançar aí o mundo afora, né, até por conta do processo que o mundo estava vivenciando aí de expansão do comércio, foi, de fato, Luca Pacioli, com dentro da suma de aritmética e com os débitos e créditos. Ok, pessoal? Então, vocês vão ver sempre, às vezes até alguns relatos falando que Luca Pacioli é o pai da contabilidade e tudo mais. Não, mas débito e crédito é uma convenção, é uma técnica, né?
que permite o melhor registro do patrimônio de uma empresa. Então, nós falamos de ativo, passivo, de patrimônio líquido, de receita, de despesa. Então, os débitos e créditos são uma técnica que nos permitem, né, que esses ativos, os passivos, o patrimônio da companhia, o desempenho da empresa seja melhor ali apresentado. Ok, pessoal, tanto que não existe de técnica somente débitos e créditos, tem balanços excessivos, tem outras métricas, mas débito e crédito, digamos, é a forma mais popular e talvez a mais didática de se trabalhar com as contabilizações. Lembrando, né, que toda a nossa referência a seguir para essas mecânicas serão das normas de contabilidade, especialmente do CPC 00, Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro. E um outro aspecto importante também, pessoal, é o seguinte: existem alguns pressupostos, porque nós estamos falando de uma referência que é normativa. Existem alguns pressupostos aqui conceituais que nós vamos trabalhar. É importante que nós aqui pontuemos, né, que passamos por esses itens antes de nos aprofundarmos na essência do débito e crédito, tá? Então, deixa eu só transicionar aqui a tela. Ok, pessoal. Então, o que são esses pressupostos? Que eu sempre gosto de começar as minhas aulas de contabilidade por eles, né? Depois de falar por que a contabilidade é importante, de onde vem a contabilidade, né? Quais são as utilizações, as aplicações da contabilidade. Então, o tema seguinte são sempre os pressupostos, tá? E esses pressupostos, eles bebem aqui da fonte da teoria da contabilidade. Sem ele fica impossível entender por que que o relatório é feito dessa forma, por que que as normas contábeis, né, têm esse caminho, têm essa direção. Então, quais são eles? Primeiro de todos, nós temos a entidade. E o que que é esse pressuposto da entidade? Alguns chamam até de princípio da entidade, né? Teoria da entidade. É que existe uma distinção entre os sócios daquela companhia, aquela organização, os mantenedores, né, os detentores de direito, como chama pronunciamento contábil, então, pessoa física, CPF, tá? Existe uma distinção entre estes e a própria organização, pessoa jurídica, ou até que tenham outras pessoas jurídicas que invistam naquele negócio, os chamados CNPJs, são diferentes dessa nova entidade criada por meio dessa constituição da empresa. Isso implica que o caixa é separado, as atividades são separadas, as receitas e despesas são separadas, tá bom? Hoje nós vivemos num mundo de muitas facilidades bancárias, né? Então, isso é um pouco mais tranquilo. No passado, era muito mais difícil ter conta empresarial, as taxas, né, as tarifas eram altíssimas dos bancos, então era muito comum um empreendedor misturar o seu CNPJ com o seu CPF. Hoje acontece ainda, mas é muito menos frequente do que era no passado e a solução até era muito mais complexa, que era muito difícil a pessoa querer, no início de negócio, né, despender de tantos recursos, né, para ter a separação financeira, ter outra conta bancária. Hoje em dia isso é mais prático e se tornou também mais fácil até para que nós, contadores, profissionais de finanças, contabilidade, instruam, né, os empreendedores desse princípio que é fundamental da entidade, que as coisas se separem. Caso não se separem, fica tudo muito mais difícil, né? Então, escritório de contabilidade vê as situações mais diversas possíveis, né? Então, às vezes, de ter ali na movimentação do caixa da empresa, né? Pagamento da escola dos filhos do sócio, que não faz sentido nenhum, porque aquilo ali não é objetivo daquela entidade.
segundo item é a continuidade. Pressuposto ou princípio da continuidade é o quê? Que aquela entidade, que aquela empresa vai continuar operando por tempo indeterminado. Inclusive, qualquer coisa contrária disso precisa ser relatado. Então, quando uma empresa está passando por uma dificuldade financeira, é comum que no seu relatório dos auditores, chamado parecer do auditor no passado, né? Agora é o relatório do auditor independente, tem uma menção, né, ao risco da continuidade operacional, que a empresa, né, ela apresenta características que ela terá dificuldade de continuar operando no futuro. E por que isso é necessário? Porque a contabilidade, as normas de contabilidade são voltadas, né, isso é importante deixar claro, para investidores e credores. Ou seja, pensando em figuras, né, que estarão ou colocando recursos na instituição enquanto investidores, pensando no longo prazo, ou cedendo recursos, né, para essa instituição enquanto credores, pensando também no médio e longo prazo da companhia, que essa companhia vai ter fluxo de caixa para quitar com as suas obrigações, tá bom? Então, continuidade é importante e existe até norma contábil, de modo que se a empresa não estiver atendendo as características de continuidade, ela tem uma outra forma de registro do seu patrimônio, que isso é importantíssimo para todos aqueles que têm interesse na organização. E o terceiro item, na graduação, talvez é o de maior complexidade de todos, que é o regime, ou muitas vezes chamado princípio, né? Aqui para não chamar de, nem vou colocar regime para não gerar confusão, existem fatores fiscais também envolvidos, né? Quando se fala de regime, então vou chamar aqui de competência, que muitos chamam de princípio da competência. O que que isso implica? Que receitas e despesas são reconhecidos, né? Quando acontecem, tá? E independente, né, do pagamento ou recebimento, ok? Então é muito comum a empresa, por exemplo, vender, e aí o cliente não pagou, então não tem receita. Eu contratei algo aqui, mas eu ainda não paguei esse fornecedor, então eu ainda não tenho despesa. Não. Então, pense, né, que se uma empresa ela vendeu, ela tem uma receita, desde que aquilo ali esteja relacionado aos pressupostos ali da receita. Se uma empresa contratou algo e tem uma característica de despesa, sim, precisa ser registrado independente do pagamento ou não, tá bom, pessoal? Para um exercício comum, basta imaginar que você investiu numa empresa. E essa empresa talvez incorreu lá em despesas de 1 milhão, mas ainda não veio a nota fiscal, ainda não veio o contrato e tudo mais. E imagina, você está ali vendo um caixa de 1 milhão, achando que você vai receber dividendos desse 1 milhão, que a coisa está muito boa e tudo mais. Eis que, de repente, esquecemos aqui, tinha uma notinha fiscal de 1 milhão que não chegou no tempo certo. Ou seja, as despesas precisam ser reconhecidas independentemente de serem pagas ou não, de terem um documento fiscal, um contrato ou não. Sabe que tem despesa, essa despesa devida, ela precisa ser registrada, tá bom? Inclusive, um dos itens que teve em versões anteriores do CPC acabou sendo eliminado, era lá a essência, né, sobre a essência financeira, né, a essência econômica sobre a forma jurídica. Porque no Brasil tinha-se muito a cultura
de eu só registro o que tem nota fiscal, só registro o que tem contrato, ou eu espero sempre a nota fiscal, eu espero sempre o contrato. Não, se eu tenho algo que eu devo, independente de ter contrato, independente de ter nota fiscal, eu preciso registrar na minha contabilidade, porque essa dívida, ela existe, né? Eu vou ser obrigado a pagar, né? Eu já sei que eu vou ser obrigado a pagar algo, né? Que eu tenho uma necessidade de quitar uma dívida. Então, eu não preciso esperar o contrato, né? Eu não preciso esperar a nota fiscal para que isso seja reconhecido no tempo hábil. Ok, pessoal. E aí nós vamos agora para os nossos razonetes, finalmente. O que são os nossos razonetes? São esses T's, né? Esses T grande aí que nós temos para representar as contas contábeis. Lembrando que para cada razonete, nós temos aqui uma chamada conta contábil, e essa conta contábil lá pode ser de ativo, de passivo, de receita, de despesa, tá bom? E que nós temos aqui sempre do lado esquerdo, débitos, do lado direito nós temos créditos, tá? E por que que eu falei que primeiro nós temos que entender a teoria da contabilidade? Nós temos que entender ali, primeiramente, ativos e passivos. Porque essa mecânica, pessoal, de débito e crédito, vocês vão ver que está relacionado ao aumento e à diminuição desses itens, ativo, passivo, patrimônio, receita e despesa. Então, se alguém não entendeu esses itens, vocês não vão entender o que são débitos e créditos. Então, eu sempre falo com os alunos, calma, às vezes os alunos têm aquela ansiedade, não, quero debitar, quero creditar, debita, acredita, tudo mais, mas se não entender o conceito, não adianta nada. Então, para ativos, o que que nós temos para ativos? Os ativos, segundo a convenção aí dos débitos e créditos, todo razonete de ativo, como que se dá essa movimentação, né? Como se dá essa contabilização? Qualquer conta contábil de ativo, deixa eu só ver uma coisa aqui. Então, no nosso razonete de ativo, o que diz a convenção dos débitos e créditos? Que as nossas contas de ativo, elas aumentam por meio de débitos e reduzem por meio de créditos. Querem ver um exemplo? Pensando lá no nosso clássico mercadinho. Então, lá o nosso mercadinho, fazer os razonetes, né? Então, nós vamos ver lá no patrimônio líquido que existe uma conta capital social. E esse mercadinho, ele foi constituído aí por meio de uma integralização de capital de R$ 100.000, tá bom? E esses R$ 100.000, lá pelos sócios João e Maria, esses R$ 100.000 foram ali depositados na conta corrente, né? O Banco ABC, né? Então, débito de R$ 100.000. Mas como é que eu sei que é débito de 100 mil? Lembra que nós conversamos que ativos aumentam por meio de débitos, né, e reduzem por meio de créditos? Ou seja, quando uma empresa ela tem um aumento nos seus ativos, nós falamos que houve um débito no razonete. Então, pensem, né?
para fixar mais ainda esse exemplo, que lá no Mercadinho João e Maria, né, que foi constituído, somente agora tem o dinheiro na conta, na conta corrente, eles começaram a comprar os estoques. E aí já sabemos também que estoque é uma conta de ativo, que é um item que a empresa controla, que ela tem benefícios, né? Que ela que decide o que ela vai fazer, ela que coloca o preço e define as condições de venda, e que ela fez uma aquisição aí de 50 mil em estoques. Ou seja, se estoque tinha zero e agora tem 50 mil, sabemos que é um débito nesse estoque. Então, vou até numerar aqui. Lembre-se sempre, né? Contabilidade, os lançamentos são numerados ou codificados, de forma a ficar mais claro, né? Quais as contrapartidas. E a contrapartida desse lançamento aqui, número 2 do estoque, partindo do pressuposto que foram adquiridos à vista, é uma redução na conta bancária da empresa. Débito de estoque, a leitura, né, dessa transação, débito de estoque e um crédito lá de banco conta corrente, tá? A minha letra não é das melhores, mas o objetivo é exatamente construir coisas aqui de forma manual com vocês, de forma que não fique simplesmente um exercício, pá, projetado, colado na tela, que vocês não entendam como é que chegamos ali naqueles itens. Então, as primeiras aulas eu gosto, inclusive, de desenhar o razonete com o aluno, né, para ele se sentir parte ali dessa construção do conhecimento. Ah, para passivos e patrimônio líquido, nós temos um raciocínio diferente. Nós temos lá o nosso razonete para passivos, tá? E dentro das contas ali vinculadas a essas dívidas e essas obrigações, nós temos os passivos sendo reduzidos por meio de débito e aumentando por meio dos créditos. Tá bem? Então, querem ver um exemplo? Pensem que agora a empresa João e Maria está adquirindo estoque, só que ela está comprando 50 mil de estoque, mas ela não vai pagar mais do caixa, não, senão vai ficar sem dinheiro nenhum, né? De 100 mil iniciais, né? Agora só está com 50 mil na conta corrente, então não vamos comprar à vista, vamos comprar a prazo, mais 50 mil em estoque. Então, 50 mil, nosso lançamento 3, tá bom? E a contrapartida será o quê? Fornecedores. 50 mil, crédito. Então, lançamento 3, lançamento 3, tá? É, E por que debitou, por que creditou? Novamente, estoque não é um ativo que está aumentando? Como que aumenta ativo? Por meio de um débito. E fornecedor, por que eu creditei? Como que aumenta uma dívida da empresa? Aumenta por meio de um crédito, tá bom? Didaticamente, pessoal, eu gosto sempre de falar primeiro débito e depois crédito, mas se você quiser fazer primeiro crédito, o mais importante é você fazer as duas pernas, né? Então, o total de débitos de um lançamento tem que ser igual ao total de créditos desse mesmo lançamento nesta data, tá bom? Então, essa é a mágica da contabilidade, né? Débito igual a crédito, mas eu posso ter um débito para vários créditos ou eu posso ter um crédito para vários débitos. Perfeito. E o patrimônio líquido, pessoal? Patrimônio líquido, ele se assemelha, né? Nosso popular PL, tá bom? O nosso PL, ele se assemelha ao passivo. Então, toda vez que nós falamos de um patrimônio líquido, nós estamos falando de itens que reduzem por meio de débito e aumentam por meio de crédito.
tá bom? Ah, querem ver um exemplo? Pensar na nossa. Agora eu vou fazer uma continha verde aqui, né? Então, ó, passivo em azul, tá bom? E agora em verde, o nosso patrimônio líquido. Já existe uma conta de capital social, mas os sócios, João e Maria, conversaram, eles analisaram lá os concorrentes, e eles viram que, nossa, realmente eles vão ter que colocar mais recursos nessa empresa, de modo que eles sejam competitivos, né? Ou seja, os mercados ali, os mercadinhos concorrentes têm muita tecnologia, já tem leitor de código de barra, já tem aplicativo, já tem website, tem uma série de coisas que eles precisam adquirir aí equipamentos de informática, eles precisam adquirir computadores. Então vejam só, um novo razonete, computadores, tá bom? Computadores, pessoal, é uma, é uma conta de ativo, porque não é a empresa que controla, não vai ter benefício econômico para a companhia, ela não vai ficar um determinado tempo ali utilizando esses equipamentos, não é de um evento passado, a partir do momento que ela compra esses computadores. Então, pensem que 30.000 foram adquiridos de computadores. E os sócios que colocaram dinheiro, ou seja, 30.000 mais de capital social aqui nessa operação. Lançamento número 4. Lançamento número 4 de computadores. Tá? Isso aqui poderia ser escrito, pessoal, dessa forma aqui. Débito de computadores, ativo, crédito de capital social, patrimônio líquido, tá? Valor de 30.000 reais. E aí, na data, XX, tal, 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 tal. Tá bom? Mas vejam, né? E isso as empresas produzem nos seus relatórios. Mas veja que, didaticamente, é muito fácil entender a empresa por meio dos razonetes. E pensem numa operação agora geral da empresa. Como vocês já sabem, né? Que o que são ativos, passivos, patrimônio líquido, vocês já sabem do seguinte, que nós temos de um lado ativo, do outro passivo mais PL. E vocês sabem que essa equação, ela fecha no sentido de que ativo é igual a passivo mais PL, tá? Então, o que tem de um lado, o que tem de outro. Quando eu diminuo um menos o outro, o que que nós temos aqui no final das contas? Zero, né? E como que essa empresa foi constituída? Vejamos agora a equação patrimonial na mecânica dos débitos e créditos. Ela foi constituída com 100.000 no banco, e aí tinha 100.000 de PL. Depois, o que que aconteceu? Foi retirado 50.000 do banco, mas para aquisição de estoque, 50.000. Veja que continua 100 de um lado, 100 do outro. Outro lançamento, o que aconteceu? Ela comprou um novo estoque, 50.000 de novo. Só que agora ela se endividou. Ela foi lá no fornecedor e requisitou 50.000 em mercadorias. Beleza. E qual foi o nosso último lançamento, chamado lançamento 4?
Essa empresa, ela adquiriu computadores, 30 mil, como contraparte, os próprios sócios, percebendo que eles precisavam da aquisição daqueles equipamentos. Então, o que que nós temos? Total de ativos, né? Nós temos 100 mais 50 mais 50 mais 30, né? E 50 negativos ali no segundo lançamento. Então, quando eu somo todos estes aqui, nós temos 180 mil de um lado. E aí, quando eu somo o outro lado, tá mais fácil, né? 50 mil, 100 mil, 30 mil, nós temos também 180 mil do outro. Ou seja, nós temos um menos o outro igual a zero. E uma das características da contabilidade é a chamada prova zero. No final de um dia, o conjunto de lançamentos, total de débito, total de crédito, tem que ser igual a zero. Então, é a chamada prova zero da contabilidade. Tá bom? E receitas e ganhos, despesas e perdas, como isso funciona? Lembra que receita, nós temos aqui as receitas. E o que está lá no CPC? Que receita é aquilo que aumenta ativo ou, né, reduz um passivo. E agora vocês já sabem, né? Se eu estou falando de aumentar ativo, o que que eu estou falando? Eu estou falando que tem uma conta lá de ativo e eu estou fazendo o quê? Um débito. E se eu estou falando de reduzir passivo, eu estou falando que eu tenho uma conta de passivo. E o que que eu estou fazendo nessa conta? Um débito nessa conta. Opa, então peraí, se eu tenho sempre débito igual a crédito, então eu posso entender que se eu tenho receita, o que que eu tenho? Eu tenho um crédito. E se eu tenho, por acaso, eventualmente, uma redução de uma receita, eu estou falando de um débito. Querem ver um exemplo? Se uma companhia ela vende algo, o que que acontece? Ou ela tem um contas a receber do cliente, ou ela tem parte contas a receber, parte ela recebeu em caixa, ou ela recebeu tudo em caixa, ou seja, está aumentando um ativo da companhia. E quando aumenta ativo, eu aumento por meio de um débito, tá? Ou pode acontecer o seguinte, pode acontecer da empresa ela ter ali uma dívida e tudo mais, pensem só na minha empresa aqui, Robinson Education. E aí eu adquiri lá uns serviços de tecnologia, né, da empresa João Tech, né? E aí eu não tenho lá os recursos suficientes, eu falo, nossa, João, posso fazer o seguinte, eu posso fazer o teu imposto de renda, né? E abater dessa dívida que eu tenho com você? O João fala, ah, beleza, ok, pode fazer então o meu imposto de renda. Então eu estou prestando um serviço, eu estou gerando uma receita, mas eu não vou receber nada. Em contrapartida, eu vou reduzir uma dívida que eu tenho, ou seja, redução de um passivo. Por isso que eu falo que nós temos o aquecimento ali no início da aula, né, do que são os ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas, despesas, porque agora sim a mecânica de débito e crédito faz muito mais sentido, tá? E aí, se vocês quiserem, eu vou fazer um exemplo aqui do João e Maria, mas primeiro eu vou explicar as despesas, tá? Despesas. Vocês já devem estar pensando que se receita aumenta por meio do crédito, receita, perdão, despesa, reduz, né? Por meio de um crédito. E se despesa
diminui por crédito, aumenta por débito, que é o oposto, que é o oposto de quem? O oposto da receita, tá? Ah, e aí, o que que tinha lá na definição do CPC 00, né? Quem quiser, inclusive, eu vou colocar o e-mail aqui. Quiser esse material, eu posso compartilhar também por e-mail com você. Me manda um e-mail lá, que eu posso compartilhar sem problema nenhum. A gente conversa sobre outros temas também. Mas pensem no seguinte: o CPC 00, ele comenta que despesa é aquilo que reduz um ativo ou aumenta um passivo. Como é que um ativo é reduzido, pessoal? Eu tenho um ativo. Como que eu reduzo um ativo? Eu reduzo por meio de um crédito, que é lá do lado direito. E como que eu aumento um passivo, pessoal, de uma empresa, uma dívida? Eu aumento por meio de um crédito também. Ou seja, se eu estou falando que eu tenho uma despesa, eu estou falando que eu tenho um débito. Vamos pensar também um outro exemplo? Falei de uma venda que tem ali seu recebimento à vista ou a prazo e tudo mais, mas como eu entrego esse produto, eu utilizei coisas para fabricar esse produto. Pensa que eu estou vendendo bolo. Eu não comprei a farinha, não comprei ovo, leite, eu não incorri aqui na despesa de luz, na despesa de gás, todos esses itens. Ou seja, esses itens eu ou reduzi meu caixa, ou então eu aumentei a minha dívida. Ó, chegou lá o boleto da empresa de energia elétrica, chegou o boleto da companhia de gás, chegou o boleto aqui do mercadinho da esquina, cobrando ali a farinha de trigo, o ovo, leite, tudo que eu estou utilizando. Então, ou eu aumentei a minha dívida, ou eu reduzi os recursos. Então vejam, né, como débitos e créditos são incríveis. Isso aqui sempre fecha, a conta sempre fecha, né? E é por isso que eu sou apaixonado por contabilidade, porque tudo faz muito sentido. E para nós fecharmos aqui no exemplo de João e Maria, né, que vocês lembram que tinha lá um estoque de 100 mil? Então vejam só. Como é que está a nossa empresinha lá, João e Maria? Tinha lá estoques de 100 mil reais, correto? E vamos deixar somente os estoques aqui, o restante não nos importa para esse momento. Porque nós vamos falar de contas de razonetes novos aqui para a companhia. Imagine que eles resolveram, né, mudar o estilo do mercado para ser um grande atacadão. E eles venderam 50% dos estoques. Obviamente, eles não vão vender pelo mesmo valor que eles pagaram. Então, eles venderam venda de 50% dos estoques por 80 mil reais, tá bom? Ou seja, existe uma receita de 80 mil. E essa venda, como que ela aconteceu? Ela foi uma venda a prazo, tá bom? O que que nós temos aqui de contabilização? Nós temos uma conta, contas a receber, ou a conta de clientes, tá? Uma conta de vendas. Pessoal, conta de clientes é um ativo. Esse ativo que a empresa não tinha, João e Maria, agora eles têm uma carteira ali de cliente de 80 mil. O que aconteceu? Pulou de 0 para 80 mil, ou seja, aumentou em 80 mil. Débito de clientes, 80 mil.
Venda, ela também não tinha vendido nada e aumentou venda. Quando aumenta a receita, aumenta quanto? Aumenta por meio de crédito. Crédito de 80.000. Ah, e aí, obviamente, né, essa venda não aconteceu de forma isolada, sem que ela tivesse que fazer esforço algum, né. Então, geralmente, para a receita, existe uma despesa de esforço, né, de esforço desse para obter esse lucro, para obter esse resultado, para obter esse desempenho naquele período. Então, ela tem o chamado custo da mercadoria vendida, o CMV, tá? Qual é esse custo da mercadoria vendida, pessoal? É exatamente o custo daquele estoque. Ela não vendeu 50% dos estoques? 50% não é 50.000? Então, débito de custo da mercadoria vendida, porque é uma despesa, despesa aumenta por meio de débito, e estoque não reduziu o estoque da empresa, ela não tem menos estoques, como se ela tivesse vendido metade do mercado. Ou seja, estoque é reduzido, eu reduzo o ativo por meio de um crédito de 50.000. Então, quem quiser o material depois, eu vou colocar aqui como saldo inicial. Aqui seria o nosso lançamento 5 à venda e o lançamento 6, os estoques. Tá bom, pessoal? Lembrando que aqui são conceitos que nós temos debatendo, né? Eu geralmente monto um slide mais organizadinho, as coisas mais bonitas, até para ficar legíveis, né? Minha letra é horrível, mas o objetivo da aula zero, tanto anterior quanto atual, é realmente ser um debate conceitual desses itens, né? Como que aumenta, como que reduz e tudo mais, tá? Lembrando que isso aqui não é algo isolado, faz parte de um contexto de teoria da contabilidade, de conceituação explícita do que são os ativos, passivos no detalhe e não de forma breve, como nós vimos aqui. E a mecânica de débito e créditos, nesse ponto, a contabilidade se aproxima muito da matemática. Contabilidade, pessoal, não é ciência exata, é uma ciência social aplicada. Mas em uma coisa ela se parece com a matemática, que é a ciência exata, na necessidade de praticar, né? Então, debitar, creditar, treinar, treinar, treinar. Isso sim, a contabilidade parece com a matemática. No restante, contabilidade é uma ciência social aplicada que é o que é impactada pelas decisões dos homens, né? Se eu compro mais estoque, se eu vendo, se eu aumento o capital, se eu me endivido com um fornecedor, se eu realizo uma aplicação, se eu não faço essa aplicação, ou seja, são decisões humanas. Beleza, professor, então como que eu treino, né? Como que eu pratico mais? E aí depende muito do seu nível. O que que você está aprendendo agora em contabilidade? Você está começando em contabilidade? Então, eu indicaria o livro Fundamentos de Contabilidade, vai ter um link aqui na descrição, tá? Eu já entendi os fundamentos da contabilidade. Eu estou realmente precisando praticar mesmo, debitar, acreditar bastante. Então, tem o livro de contabilidade introdutória e também o livro de exercícios de contabilidade introdutória dos professores da FEA-USP, tá bom? Então, esses livros, eles são vendidos de forma separada, às vezes eles têm um combo ali dos dois juntos e tal, com desconto, mas se você quiser só treinar mesmo exercício, aí seria esse livro, o roxinho, tá bom? Livro de exercício dos professores da USP. Eu já comecei a praticar, eu estou me aprofundando mais aqui na essência, né, do patrimônio líquido, da demonstração dos fluxos de caixa da empresa. Eu estou aqui também partindo mais para o aspecto, né, dos passivos, dos empréstimos, dessa relação do contabilidade com seus indicadores. Então, você já está indo mais além, você está indo aqui para contabilidade financeira. Professor, eu já tenho um bom domínio, eu quero realmente mergulhar de cabeça na contabilidade, eu quero me aprofundar em todos os itens, eu quero ler tudo que eu posso de contabilidade, e eu pretendo seguir na carreira na área contábil ou me aproximar ao máximo de contabilidade. Então, eu recomendo o Manual de Contabilidade Societária, tá bom? Eu tenho uma lista muito mais completa de indicações de livros, né, tanto para quem está começando a graduação, para quem está terminando, para quem está eventualmente no MBA, e estão todas aqui no site logo abaixo e também na descrição desse vídeo, tá?
E por fim, como eu comentei com vocês, né, você deseja receber essa apresentação, esse material, me manda um e-mail lá, professor@perfrobson.org, tá? E eu posso disponibilizar sem problemas para vocês, tá? E é bom porque você já tem aí o contato, e quem me mandar depois eu posso ver outros materiais, outras coisas interessantes, outras oportunidades para compartilhar também com vocês via e-mail, tá bom? Então, desde já agradeço aí pela atenção, espero que essa versão, né, a versão 2 aí da aula zero de débitos e créditos tenha sido ainda tão enriquecedora quanto a primeira. Para mim foi, vocês não têm dúvidas aí disso. Como é bom poder dar esse pontapé no YouTube, nesse canal, exatamente com um vídeo que me trouxe tanta satisfação. A intenção é melhorar a cada vídeo, nós vamos aprendendo a cada edição, a cada nova publicação. Então, conto aí com os comentários de vocês, com sugestões, com eventuais críticas aí, críticas no sentido construtivo, né? De crítica de opinião com comentário, e aí estou à disposição. Ok, pessoal? Forte abraço a todos, prazer conhecê-los, se inscrevam no canal e, se você considerar esse vídeo interessante para alguém, compartilhe também com quem você julgar interessante. Forte abraço, pessoal, prazer conhecê-los, até breve e obrigado.